Olá, meninos. Bem-vindos de volta. Bom, e para continuar o que estávamos tratando no vídeo anterior, das principais doenças virais, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a raiva, que também é uma doença causada por vírus, né? Então, uma moléstia infecciosa aguda com prognóstico fatal, olha só, né? Então, assim, é uma doença que quando se instala, né, rara, né, mas quando se instala, pode ser fulminante. Então, causada por um vírus que se propaga no sistema nervoso central, passa para as glândulas salivares, se replica e é eliminado na saliva de pessoas ou animais enfermos, né? Então, a raiva pode ser transmitida pelo animal ali ou, né, na saliva do homem, né? Penetra no organismo através de solução de continuidade, ou seja, quando existe mordedura, né, ou arranhadura, então quando o cão, né, que está contaminado com a raiva morde, então ele transmite isso ou arranhaduras. Após um período variável de incubação, aparece um pródromo febril de 2 a 4 dias, né? Então o paciente evolui com febre, né, nesse meio tempo aí, acompanhado de cefaleia, mal-estar, náuseas e dores de garganta. Então, são sintomas muito inespecíficos, né? Olha só, né? Acabei de falar e tá ele aqui. Sintomas inespecíficos, tá? Pode ocorrer hiperestasia e parestesia nos trajetos dos nervos, né? Essa parestesia aqui é quando existe o adormecimento, tá? Adormece o nervo, né, ali o local, né, fica bem dormente, tá? Então, porque atinge o nervo. Próximo de onde houve a mordedura. A infecção progride, surgindo manifestações de ansiedade, estabilidade crescentes, febres, delírios, espasmos e até convulsões, tá? Então, é uma doença bem severa mesmo, pode, como atinge o sistema nervoso central, pode acarretar em diversos sinais, sintomas graves, né? Período de evolução do quadro clínico após instalados os sinais e sintomas até o óbito varia de 5 a 7 dias, ou seja, uma semana, né? É rápido, né? Se formos pensar, é rápido. Tá? O agente etiológico é o vírus da raiva mesmo, né? O vírus do gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, né? Não vou cobrar essa família de vocês, não. O reservatório pode ser, então, o cão, o gato. Lembra que falamos de arranhadura? Principalmente o gato, né? O morcego, raposas, coiotes, chacais, gato do mato, jaritaca, guaxinim, mangusto e até mesmo macaco, que está sempre presente aí como reservatório das doenças, chimpanzés. A transmissão a gente falou, né, lá atrás, se dá pela inoculação do vírus na saliva do animal, principalmente nas mordeduras e arranhaduras ou lambeduras de mucosas, né? Então, daí a importância de manter sempre o animal com a vacina contra a raiva em dias, né? Já que o animal é um transmissor da doença. Tá? O período de incubação varia, obviamente, como toda doença, né? E ele lista aqui alguns exemplos, né? Desde dias até um ano, com uma média de 45 dias no homem e 10 dias a 2 meses no cão. Então, às vezes, o cão pode estar, por exemplo, vamos pegar o extremo, há 2 meses já contaminado, infectado pela raiva. Você, às vezes, não sabe que o cão está infectado e ele está tendo contato com o dono e transmitindo essa doença, né? Período de transmissibilidade, mesmo jeito, tá? Não muda. A partir do momento que a doença se instalou, né? O vírus adentrou, você já está transmitindo, tá? Mesmo antes da apresentação dos sintomas, tá bom? E o diagnóstico laboratorial é clínico, o diagnóstico é clínico e laboratorial. Né? Então, pode ser feito por imunofluorescência direta da amostra, então pode ser colhida a saliva, né? Pode ser colhida com suave e fazer o esfregaço da saliva, tá? Raspado de mucosa lingual, tô sublinhando os principais aqui. Raspado de mucosa lingual, né? Biópsia da pele, um pouco mais invasivo, mas esse daqui do esfregaço, da coleta da saliva, já é bem eficaz, tá? As medidas de controle são a vacina, né, que a gente tem que lembrar, o uso de vacinas e de soro, né, quando ele já está exposto. Tá? Essa eu acho que a principal medida de controle é a vacinação, né, entrando como forma de prevenção aqui mesmo, principalmente por conta dos animais domésticos, né. Tá? Essa é a principal forma de profilaxia da raiva. Aqui ele vem falando um pouquinho sobre o perigo da AIDS, né.
AIDS e HIV, tá? Para a gente fazer uma correlação entre AIDS e HIV. Bom, AIDS, pessoal, AIDS é a doença. A gente tem que entender que AIDS não é o mesmo que o HIV, tá bom? Ter AIDS não é ter o HIV. Por quê? O paciente, primeiramente, ele tem a presença do vírus HIV. E, em seguida, quando ele passa a manifestar sinais e sintomas, ele passa a adquirir, a ter, então, a AIDS propriamente dita, tá? Então, esse é o curso da doença, tá? Então, ter HIV não significa necessariamente ter a AIDS, tá bom? Então, embora a AIDS seja comumente identificada como uma doença, na verdade é uma síndrome. O que é síndrome? Conjunto de sinais e sintomas. Tá até falando aqui, ó, conjunto de sinais e sintomas, né? Que é o que a AIDS manifesta. AIDS vem de uma sigla em inglês, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que significa, tá aqui, né? Que é causada por um grupo de vírus, que é o chamado HIV. Esses vírus, né, da imunodeficiência adquirida atingem as células, que essas células são chamadas de glóbulos brancos, são as células responsáveis pela defesa. Esses glóbulos brancos são chamados de leucócitos, onde um dos principais leucócitos que ele atinge são os linfócitos. Tá? Por isso que a imunidade do paciente cai tanto, porque ele atinge justamente a defesa, ele vai exatamente na defesa, agindo na defesa do organismo, deixando mesmo lá embaixo. Aqui é a estrutura de um vírus, que a gente já falou lá atrás, então o envelope que ele tem, as glicoproteínas virais, que são várias, o material genético, que pode ser DNA ou RNA, a membrana de lipídio, né, como a COVID também tem essa membrana aqui de lipídio, né? Por isso que a água deve ser usado água e sabão, né? Porque o sabão consegue degradar essa membrana de lipídio. E o capsídeo, né? Que determina a forma do vírus, que pode ser capsídeo helicoidal, icosaédrico ou complexo, certo? O HIV, então, ele se multiplica dentro dessas células, que são os linfócitos, né? Principalmente. Quando a AIDS se manifesta, o paciente fica debilitado, torna-se quase que incapaz, né, pessoal? Não totalmente incapaz de defender contra as infecções, né? E é por isso que ele fica bem fraco e ele fica suscetível. Aí outra coisa que é interessante a gente frisar é que o paciente nunca morre de AIDS, tá? O paciente, ele sempre vai a óbito por outras doenças subjacentes, mas nunca em decorrência da AIDS. Então, às vezes, o paciente tem a AIDS e adquiriu uma pneumonia. Como o sistema imunológico dele já está debilitado, ele não consegue conter essa pneumonia, causada, por exemplo, por uma bactéria. E é aí que o paciente pode vir a óbito. Então, não foi pela AIDS, mas foi por uma outra doença que se instalou, tá? E é bem importante a gente entender isso. Os primeiros casos aconteceram em 79, lá nos Estados Unidos, então, assim, a AIDS não é, assim, lá tão antiga, né, e foi registrada no Brasil em 82. Então, a AIDS aqui, a gente lembra, começou com o Cazuza, né, teve AIDS, e naquela época, a AIDS, paciente que tinha AIDS, era um paciente que realmente vivia muito pouco tempo. Hoje, muitas vezes, se você passar por um paciente que tem a AIDS e você não sabe, muitas vezes você nem imagina que ele tenha essa síndrome, né? Por quê? Porque é um paciente que, se faz uso dos medicamentos da maneira correta, a carga viral dele vai estar diminuída, para ele transmitir vai ser muito mais difícil, e sem contar que para ele, assim, a sobrevivência dele vai ser também uma maneira muito mais tranquila, tá? Caso ele faça tratamento com os antirretrovirais da maneira devida, tá bom? De que maneira que o paciente contrai o HIV? A gente sabe que a principal maneira é essa aqui, né? Relação sexual, tá? Mas além disso, pode por transfusão de sangue ou receber sangue contaminado, né? Compartilhamento de seringas, de agulhas e seringas, tá? Que tá aqui, né? E vertical, não tá aqui, eu vou acrescentar, tá bom? A outra forma de transmissão é vertical, mãe para o filho, né? Que também pode ter essa forma aí, caso não tenha sido tomado todas as formas, todos os tipos de cuidado, tá bom? Então, a gente sabe que pode estar presente no esperma, no sangue, na secreção vaginal. Por isso, pessoal, que é bem importante a gente lembrar do uso de preservativos, né? Principalmente quando não for parceiro fixo, né? Então, o preservativo, ele tá aí não só como uma forma de
de proteção à gestação, mas como a proteção a doenças, principalmente, tá bom? Bom, outro ponto aqui é só da mãe, né? Falando que a mãe, né, que tem que tomar os cuidados, né? Até o momento a gente sabe que não há vacina contra a AIDS, né? Mas como eu falei para vocês, o medicamento pode prolongar muito a vida, mas cura ainda não existe. Né? A prevenção é aquilo que eu disse, né? Usar camisinha nas relações, né? Certificar-se da qualidade da procedência do sangue que vai ser utilizado na transfusão, limitar o número de parceiros nas relações sexuais, usar agulhas e seringas descartáveis nas injeções, evitar o uso partilhado de instrumento cortante, né? Os fomites, né? Que é de uso pessoal. Na verdade, quando a mulher está gestante, evitar, né, a amamentação, tá? Então, mulher portadora do vírus HIV, o importante é que não amamente essa criança. Vamos para a próxima, a rubéola, né? A rubéola é uma doença exantemática, né? Porque causa vários exantemas, né? Como se fossem umas bolinhas avermelhadas por todo o corpo. Caracterizada por exantema maculopapular, que se inicia na face, couro cabeludo, pescoço e espalha-se pelo corpo todo. O paciente tem febre, tem linfadenopatia, ou seja, aumento dos linfonodos, né, dos gânglios, e procedendo em 5 a 10 dias. Né? O paciente ainda pode apresentar sintomas como de uma gripe, coriza, tosse. Tá? O agente etiológico é um vírus RNA, todos esses que a gente está vendo são RNA, né? Do gênero rubivírus, da família Togaviridae, tem como reservatório somente o homem e o modo de secreção é através da fala, né, ali do contato direto, né, através de secreção nasofaríngea, né. Esse é o modo de transmissão da rubéola, né. É como a Covid, né, através de secreção. Tá? Período de incubação de 14 a 21 dias, né, então um período longo de incubação, e a transmissão desde antes do início do exantema, que é o primeiro sinal. Diagnóstico clínico, epidemiológico e laboratorial, onde o paciente evolui com leucopenia, ou seja, o que é leucopenia? Queda de leucócitos, tá? É bem comum, é um achado frequente a queda de leucócitos nesse grupo de pacientes, tá? Olha a ELISA aqui como forma de diagnóstico aparecendo. Bom, mas na maioria das vezes esse diagnóstico é clínico, né? Quando o médico observa esse exantema, muitas vezes ele já sabe que aquilo é rubéola. As medidas de controle, a gente sabe que existe a vacinação, né? Então, a vacinação é a principal medida de controle. Então, a vacina chamada de tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Né? Aos 15 meses de vida já é recomendado, né? Então, existe essa vacinação e o isolamento. Então, crianças com rubéola devem ser afastadas do contato, né, social, para tentar evitar ao máximo a transmissibilidade dessas doenças, tá bom? Que são doenças da infância, doenças comuns na infância. Apesar de eu nunca tive rubéola, não sei vocês se já adquiriram a doença. Bom, vamos lá. Toda hora tá entrando aqui. O sarampo. Vamos para mais um. Sarampo também é mais uma doença da infância, né, de natureza viral, transmissível e extremamente contagiosa. Tem um período prodrômico, o período a gente chama de catarral, né, que tem duração de 6 dias, e no início da doença surge febre, tosse, né, como se fosse uma gripe mesmo, como a gente falou. Depois isso evolui um pouco para o período exantemático, onde surgem os primeiros sinais, né, aquilo que eu vejo que é o chamado exantema, ou rash, tá? Vocês podem encontrar esse nome aqui, um rash cutâneo, de cor avermelhada. E aí evolui mais um pouco e entra no período de convalescença ou de descamação furfurácea, que é onde aquelas manchas passam a se tornar mais escuras e passam a se descamar, né? E aí, lembrando uma farinha e por isso furfurácea, né? Então, é o período final da doença, que tem então essas 3 fases. O agente causador é um vírus do sarampo, pertencente ao gênero Morbillivirus, né? Esse é o nome dele, Morbillivirus, tá? O reservatório só o homem, não o animal, e é transmitido, mais uma vez, através dessas secreções, né? Então, tossir, espirrar, volta a frisar, igual a Covid, é transmitida, né? Através da fala, né? De tossir, espirrar e de eliminar.
esse vírus contido às vezes na saliva ou no trato respiratório. Período de incubação dura cerca de 10 dias, variando entre 7 até 18, é um período menor em decorrência de outras patologias, né? As complicações são as pneumonias, encefalites, otites, né? As inflamações de ouvido, laringite. Então, assim, diversas complicações bem inespecíficas, né? Nada que sempre, né, nesse nível aqui, pode ser bem diferenciado, variando de paciente para paciente. E o diagnóstico do sarampo é do mesmo jeito, clínico, epidemiológico e laboratorial. Então, pode ser feito através da ELISA ou somente colher, né, também a material da nasofaringe ou somente através da visualização do médico, né? Então, ele observa o paciente com todos aqueles sinaizinhos, aqueles rastros cutâneos, e ali já é uma ocorrência muito forte de sarampo. As formas profiláticas, existe vacina, como nós falamos, a tríplice viral e o isolamento dos casos. Não vai mudar nada aqui, tá? Da sarampo para rubéola, tudo bem? Bom, mais uma doença em questão é a meningite. A meningite aqui causada viral, nesse caso, tá? Pelo Haemophilus influenzae, né? Esse é o nome do agente etiológico desse vírus, tá? O paciente também tem febre, cefaleia, náuseas. Vocês podem perceber que todas essas doenças com esses sintomas inespecíficos e a febre sempre está lá, né? Indicando um processo infeccioso já instalado. Além do sinal de Kernig, né? Esse sinal de Kernig é aquela questão de tentar encostar o queixo no peito, né? E muitas vezes não conseguir. Ou, por exemplo, a resposta em flexão da articulação do joelho, quando a coxa é colocada em certo grau de flexão relativa ao tronco, e o paciente em decúbito dorsal, eleva-se o tronco, fletindo sobre a bacia, né? Então, assim, é um dos sinais que eu vou mostrar depois uma imagem para vocês, vai facilitar de entender. Ou o sinal de Brudzinski, né? Que é a flexão involuntária da perna sobre a coxa, tá? E dessa sobre a bacia ao tentar antiflexir a cabeça. Vou mostrar, vocês vão entender melhor isso daqui, tá? É o diagnóstico clínico, né, geralmente, que é feito. O agente etiológico é o Haemophilus influenzae, como eu falei, né? É um bacilo gram-negativo, imóvel, capsulado, né? Tem como reservatório o homem, tá? O único portador, né, da doença. E a transmissão da meningite é também de pessoa a pessoa, através desse contato, né, através de secreções da nasofaringe. É do mesmo jeito, as transmissões são a gente pode ver que as transmissões são bem semelhantes umas das outras, né? Bom, período de incubação em torno de 2 a 4 dias, né? Mas ainda esse período, pessoal, a gente tem que lembrar que esse período não é determinado mesmo, né? Porque varia muito, né, de pessoa a pessoa, né? Então, isso é bem variável, tá? Deixa eu só fazer uma colocação, né? Que a meningite, ela também pode ser causada pelos mesmos vírus semelhantes ao do sarampo, cachumba, tá? Então, assim, é legal a gente colocar que vários vírus podem causar a meningite, tá? Então, a gente tem que entender que não é só o Haemophilus, tá? Que pode levar, então, assim como outros vírus também, tá bom? Bom, o período de transmissão, enquanto houver micro-organismo, vai estar transmitindo, né, obviamente. Então, o paciente, ele tem que ter essa consciência, né, de ir ao clínico, né, de diagnosticar a doença, tá? Para evitar que essa doença se transmita, né, para outros pacientes, tá? As complicações, né, persistência de coleções subdurais, né, então o paciente pode ter evolução graves, tá, da doença, né, porque a gente tá falando de meningite. Então, se é meningite, pessoal, é uma inflamação das meninges, dura mater, pia mater, aracnoide, que são aquelas formas de proteção que a gente falou, lembra do sistema nervoso. Então, o paciente pode ter certos tipos de complicações dessas meninges, tá?
Então, as principais são essas aí, tá bom? O diagnóstico é tanto clínico quanto laboratorial, tá? Do mesmo jeito. E o laboratorial, legal vocês colocarem para mim aí esse líquido aqui, ó. Que ele tá separado, mas na verdade ele é junto, que se escreve, ó. Cefalorraquidiano. Deixa eu colocar direitinho. É o líquido cefalorraquidiano, ou chamado de LCR, ou também chamado de líquor, que eu já até cheguei a comentar com vocês um pouquinho sobre ele, tá? Então, é uma forma de diagnóstico da meningite, tá bom? Tá ele aqui, ó. LCR, tá? Líquido cefalorraquidiano, tá bom? É a principal forma, pessoal. Existem outras formas de diagnóstico, mas a principal a gente tem que saber que é essa mesmo, é a análise do líquor, tá? Que o médico pede. As medidas de controle, né? Pode ser instituída quimioprofilaxia, ou seja, os medicamentos, né? Mesmo para controle dessa doença, né? E tá indicado aí para todos os tipos de contatos domiciliares. Então, peraí, se eu moro, né? Com pai, mãe, tem filho e tudo mais, né? Então, tem que introduzir essas medidas de controle para todos os contatos, tá bom? Que o paciente teve, né? A vacina, pessoal, vacina contra a meningite, né? Se a gente pensar assim na vacina contra meningite, né? Ela existe, só que de forma mais particular, né? Tem até um dado que a partir desse ano, né? 2020, a vacina passou a estar instituída, passou a estar disponível no SUS, né? E aí, a vacina estando disponível no SUS, né? Então, assim, impede muito a transmissão da doença mesmo, né? Então, existe já vacina disponível no SUS, tá bom? Então, protege contra as formas mais graves dela. Só que essa vacina, essa que tá disponível no SUS também, tô falando que eu tô tocando porque tô falando de meningite, tá? Principalmente a bacteriana. Tem esse detalhe também, tá bom? Mas tem a vacina com uma imunidade duradoura, tá? Que auxilia bastante, tá bom? Bom, então, dentre os vírus da meningite viral, eu vou colocar alguns nomes aqui para vocês, que são os enterovírus, além do vírus do sarampo, do vírus da cachumba, tá? Esses vírus que causam a herpes também, esses que é o Epstein-Barr, vou colocar ele aqui, ó. Epstein-Barr. Esses vírus que causam essas doenças aqui, elas podem também causar a meningite viral, tá? Então, só para vocês se situarem aí, tá bom? Que existem vários tipos, tá? Vários grupos, tá bom? Bom, agora a gente vai entrar para finalizar, eu acho que é a última parte que a gente tem para tratar, se não me engano, isso mesmo, o HPV, tá? O HPV também tranquilo, aspectos clínicos e epidemiológicos, então é uma doença viral que infecta tanto homem quanto mulher, né? A gente está vendo aí a vacinação contra o HPV, né? Em crianças, né? Clinicamente, as lesões podem ser múltiplas, localizadas ou difusas, de tamanho variável, ou pode aparecer somente uma única lesão. Então, varia muito. As lesões ocorrem em regiões do sistema ali reprodutor, né? Então, pode ser a nível de região prepucial, perianal, vulva, no pênis, colo do útero, vagina. Então, geralmente, são essas regiões e formam as chamadas pápulas, né? Que são como se fossem algumas espécies de lesões, não tanto bolhosas, mas semelhantes a isso. É chamada de verruga venérea, verruga genital, cavalo de crista, crista de galo, condiloma, tem várias nomenclaturas, né, para o HPV, o papiloma vírus humano, mas o nome correto mesmo é isso, papiloma vírus humano, HPV, né? Esse vírus, ao contrário dos outros que a gente está vendo, é um vírus DNA, tá? Então, não é RNA como os demais, todos os outros que a gente viu aqui. Tem como reservatório o homem e o modo de transmissão é direto, né? Ou pode haver contato e infecção por fomites, que é através
de quando a gente fala, né, do uso de objetos pessoais, do compartilhamento de objetos pessoais, tá? Então, os fômites, eles são objetos, né? São formas de transmissão bem perigosas mesmo do HPV, tá? Uso pessoal, toalha, por exemplo, né? Ou aparelhos de barbear, tá? Período de incubação de 1 a 20 meses, em média 3 meses. Então, assim, é um período de incubação também bem variável, tá? E a transmissão é desconhecido, né? Olha só, como eu sempre falo, a partir do momento que tem a lesão, já está transmitindo. Tá? As complicações que geralmente causam é o câncer, né? Principalmente o câncer de colo de útero, tá? Ele aqui, vou sublinhar esse aqui. Câncer de colo de útero. Então, por isso o HPV na mulher é tão perigoso, tá? Esse é o principal. O diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial. Principal forma de diagnóstico mesmo pode ser através do Papa Nicolau, né? Já é uma forma, né, que é bem realizada ali pelo clínico, né, pelo médico, tá? Então, tá aqui, ó, colpocitologia, vou grifar esse, tá? Colpocitológico ou Papa Nicolau, que é o que a gente mais conhece, tá bom? E as medidas de controle é isso aqui, né? Abstinência durante o período de tratamento, porque o paciente... E outra coisa legal de lembrar é que, por exemplo, se o homem estiver contaminado, a mulher, né, também tem que ser tratada, tá? Por quê? Porque pode ter tido essa contaminação, né? Então, tem que ter esse período de abstinência para que haja a total encerramento, né, do vírus, né, da doença, tá? Além de educação em saúde, né, aconselhamento, tá? Todas essas são formas profiláticas do HPV. Que as referências, né? Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essas doenças, né? Essas doenças virais, tá? Que são muitas, né? Aqui a gente trouxe parte delas somente, porque é muita coisa mesmo, tá? Espero que tenha dado para entender um pouquinho o vírus, ó. O vídeo ficou um pouquinho longo e com alguns barulhos, porque às vezes, né, passam e vocês sabem que gravar em casa às vezes não é fácil, né? Então, peço desculpas às vezes pelo barulho, tá? E pelo vídeo um pouquinho longo, mas espero que tenham entendido. Muito obrigada, pessoal, e até mais.